Oi, eu sou a Nádia Moraes e falando diretamente aqui da Polônia, hoje vamos falar sobre uma coisa diferente que algumas pessoas me perguntaram. Sobre como é aprender a língua polonesa. Eu estou estudando há exatamente 6 meses, de segunda a sexta, 4 horas por dia, assim, sem tempo para respirar. As aulas são bem puxadas e para acompanhar as aulas eu preciso estudar também em casa pelo menos 1 hora. Então assim, há 6 meses estudando tudo isso, sou capaz de entender, me comunicar? Cara, muito pouco. Somente com crianças, mas já tive uns momentos críticos onde eu achei que eu precisava inclusive me posicionar e fiz isso muito bem, de forma até mesmo irônica, em polonês. Eu fiquei super orgulhosa de mim, mas normalmente o que acontece? A essa altura, pra mim, eu já sei muitos verbos. Então eu entendendo os verbos, pelo contexto, pelo gesto, sabe? Pelo tom de voz, eu vou deduzindo. E eu não sei porquê ou como, mas eu consigo entender de uma forma geral. Mas agora, pra falar mesmo, eu me comunico com crianças e conversas muito básicas. Além disso, vamos lá ao que interessa. O polonês é uma das línguas mais difíceis do mundo, mesmo. Tem, se eu não me engano, acho que 6 ou 7 casos gramaticais diferentes. Então, até agora, minhas aulas foram isso, aprender esses casos gramaticais, que eu vou explicar a loucura que é isso. Nas primeiras semanas de aula, minha cabeça doía, mesmo. Eu senti um cansaço absurdo, muitos dos meus colegas também. Eles falavam que eles voltavam para casa e eles só queriam dormir. Você fica completamente arrasado, esgotado, sem energia. Porque o seu cérebro está trabalhando de uma forma completamente nova, né? Eu vou explicar de um jeito, vocês vão achar que... Nádia, que explicação mais doida. Mas não tem outra forma de explicar. Eu vou dar uns exemplos assim de como seria em português. Então o que acontece, né? Em português, também não manjo muito de gramática não, mas eu sei que é óbvio, né? A gente vai concordando com o gênero, né? Sei lá, a cadeira, o sofá. Tem isso em polonês, mas tem muito mais. Então assim, dependendo do verbo que você usa, você muda completamente a terminação da palavra, do objeto, da coisa. Então se eu falo, por exemplo, eu tenho um sofá, eu falo eu tenho um sofá. Se eu falo eu não gosto do sofá, eu falo eu não gosto do sofém, sabe? Você muda a terminação. Se você fala, por exemplo, sei lá, o livro está em cima do sofá, a preposição é em cima, então o final é outro. Então o livro está em cima do Sofovski. Mas se o livro, não é assim, tá? É um exemplo. Mas se o livro está embaixo, se a preposição é abaixo, embaixo, a terminação de sofá é outra. É só isso? Não, não é só isso. Se o livro está do lado do sofá, a terminação da palavra sofá muda, é outra. Se está perto, é outra. Se está de frente, é outra. Acho que deu uma na sua cabeça, né? Pois é normal, é exatamente isso que eu te falei. De acordo com o verbo que se usa antes do nome, ou dependendo da preposição, você muda completamente a terminação da palavra. Por quê? Pois é, a gente sempre faz essa pergunta na aula, porque é assim, né? É a vida. E você muda só a terminação do nome, de acordo com o verbo que você usa, a preposição, do nome assim da palavra em si, do objeto? Não, nome próprio também muda a terminação. Então se eu gosto do Anderson, ou se eu estou procurando o Anderson, ou se eu não gosto do Anderson, a terminação de Anderson muda completamente. E não é só isso. Plural, você aprende a regra do plural e a concordância que vai mudar, nananã. Mas, dependendo do verbo, a regra para o plural também é diferente. Dependendo se eu estou afirmando o plural de uma palavra, é uma coisa. Se eu estou negando, o plural da mesma palavra muda. As línguas eslavas são muito parecidas. Então, assim, polonês é muito parecido com ucraniano e russo. Eu tenho uma amiga que ela está fazendo aula também, mas ela já falava russo. Então, polonês é 2 palitos, ela já entende praticamente tudo. Algumas palavras são exatamente as mesmas, é engraçado, mas assim, com significados meio que opostos, antônimos. Outras são os mesmos, mas para quem fala ucraniano ou russo, é como se fosse a gente falando português e quer aprender espanhol, sabe? Então é moleza.
Mas assim como as línguas eslavas são muito parecidas, a cultura, o pensamento deles também é bastante parecido. Outra coisa curiosa que diz muito sobre o povo e a cultura é que muitas dessas regras elas se aplicam a mulheres, coisas e animais. E tem outra regra diferente para homens. Pois é, isso diz muito pra mim. Outra coisa é que tem duas formas de você usar a conjugação que vai colocar o verbo no futuro, né? Assim, eu vou fazer tal coisa, eu irei. Tem duas formas. E uma das formas, presta atenção agora, uma das formas para conjugar no futuro também é usando um recurso que coloca o verbo no passado. Peraí, como é que eu sei? Tem uma palavra, como é que fala, gente? Não vou saber falar. Tem um recurso que você usa se você vai indicar uma ação no futuro. E junto com ela você usa o verbo no passado para indicar o futuro. Isso só para te deixar curioso, tá? Porque eu sei que vai confundir a cabeça. Mas todo mundo ficou doido também quando eu estava estudando. E daí a professora falou, por razões históricas, é assim, nananã. Mas sim, na língua polonesa a gente usa também o passado para construir o futuro. Eu já falei pra vocês, né? Cansei de falar que eles são mega apegados ao passado, à história. Já me falaram que isso é uma coisa europeia. Outros amigos me falaram isso. Eu não sei, porque eu nunca morei em outros países da Europa. Mas ainda assim, eu bato o pé. Falo, cara, não acho que tem um país mais fechado e focado e preso na história e no passado do que a Polônia. É minha opinião, né? Mas eu tenho essa impressão. E você vê, você aplica até na língua mesmo. Eu também tenho aula de fonética para que a gente possa aprender a reproduzir alguns sons muito específicos, que para estrangeiros às vezes é difícil, né? Que nem eu percebo que para não brasileiros, deixa eu esperar o trem passar. Não brasileiros é difícil falar ão. A gente tenta explicar, eles falam au. Eles não conseguem. Então na Polônia eles têm variedade de sons que eu ainda estou sabendo, aprendendo a diferenciar, né? Que são variáveis de ch. Parece a mesma coisa, né? Mas não é. É diferente. É diferente. Mas já me pontuaram que português tem algo parecido, um som parecido. O difícil é saber quando usar essa diferença, né? Assim como para não brasileiros, imagino que ao aprender português pode ser difícil também entender. Por exemplo, a diferença de dia e tia. Você percebe o di e o ti? É quase igual para uma nacionalidade, né? Uma língua que é muito diferente da nossa, para falar dia e tia, cara, é quase a mesma coisa. Então, em polonês tem isso, di, ti. Mas além de ter di, ti, tem di, ti, chi, ji. Então é isso. A gente, quando ouve, né? Você ouve um monte de... Outra peculiaridade, assim, da língua deles é que tem... O som do R é muito forte, assim. Sabe que nem... Eu acho que gente mais velha, tem gente mais velha que usa o R bem acentuado no começo da palavra. Que não fala rádio, fala rádio. Então eles têm essa do R. É bem acentuado, bem R. Então tem alguns chineses na minha sala e pra eles, vixe Maria, é mega difícil. Tem muito e R. Aqui, enquanto eu tava falando, eu tava passando aqui na frente. Essa é a universidade onde eu estudo. É muito antiga, então tem várias partes. Sabe, tipo a USP? Que tem 300 partes espalhadas pela cidade. Mas onde eu estudo, é o Instituto de Filologia, é exatamente aqui. Essa parte aqui eu entro todos os dias aqui. E aqui tem aulas de polonês para estrangeiros, né? Ou de alemão. Então, para quem está aprendendo algo novo, ou especialmente a língua polonesa, é possível. Talvez eu não seja o melhor exemplo para falar, porque eu ainda não domino. Mas eu sei muito mais do que eu imaginar, sabe? Meus amigos poloneses, eles se surpreendem, falam, nossa, caramba! E eu fico me exibindo, né? Que nem criança. Falando errado, às vezes só uso uma palavra em polonês no meio de uma frase. E o pessoal, oh, que legal! Mas é muito legal essa sensação de aprender algo novo. E o legal de aprender língua nova é que quando a gente vai aprendendo a língua, não tem como você não começar a se debruçar sobre a cultura, sobre a história. A língua ela vai revelando tudo isso sobre o povo. E sobre um povo tão diferente. Nossa, é como estar estudando ET. Juro por Deus, tem umas coisas que você fala, mas como assim? Mas por que eles pensam assim? Por que eles sentem assim? E daí a gente vai vendo, né? Que
coisas não são como a gente pensa que são, elas podem ser mais amplas e terem infinitas possibilidades de ser, de sentir, de pensar o mundo. E é isso. Que mais que eu faço? Pra quem tá estudando polonês e tinha me perguntado umas coisinhas, eu assisto uns canais no YouTube também, pra me familiarizar. Tem umas rádios polonesas, eu vou pegar o link e colocar, tá? Aí no link pra vocês. Umas rádios polonesas que daí enquanto eu fico fazendo outras coisas eu ouço. E é isso. Quem tiver mais sugestão de tema ou mais curiosidade, eu fico na Polônia só por mais 2 meses, me falem. Até mais!